A santa e eterna paz de Deus. Bem-vindo ao canal para a glória de Deus. Irmãos, eu estou vindo fazer esse vídeo para deixar o Josafá ciente e para que ele não esqueça que o desafio continua aí para ele fazer uma live comigo, coisa que ele não quer fazer, direito dele, mas ele precisa entender que ele precisa refletir. E eu estou aqui passando para lembrar ele de fazer uma reflexão pelo seguinte detalhe. Eu vi um vídeo dele, ele pregando aí Salmos, Torá, Velho Testamento e tal, quando ele vive dizendo que na congregação não prega Jesus, só prega Velho Testamento, e ele critica porque pregamos Velho Testamento. E agora eu vim lembrar ele que ele jamais deve criticar ou julgar as pessoas exatamente por isso. Porque com a mesma medida que você julga e mede, você vai ser medido. E aí eu faço uma pergunta para o Josafá. E aí, Josafá, você está pregando o Velho Testamento? Então, você não pode esquecer que no Velho Testamento tem uma grande promessa. E essa promessa é Cristo. E que no tempo certo tudo iria se cumprir. Está no Velho Testamento. O Novo Testamento, ele só existe por causa do Antigo. O Cristo só existe porque ele foi profetizado em Gênesis. Da mulher vai vir a semente que vai pisar a cabeça da serpente. Então, Josafá, deixo o convite para você. Vamos ter paz, cara. Se você não precisa de paz, tudo bem. Mas as outras pessoas precisam. Então, para de roubar a paz do ministério, da Irmandade. Porque você ser pastor, você pregar ou não pregar, você ir ou voltar, tanto faz, é um problema seu, é um direito seu, é uma questão que pertence a você e diz respeito a você. Ninguém tem nada que ver com isso. Agora, o problema é a forma que você está fazendo, atingindo o ministério, atingindo a Irmandade e outra coisa, tirando membros da congregação para arrastar para o teu lado com um subterfúgio e um engano e um monte de baboseira. Eu queria ter lembrado ontem na live, mas não lembrei. Agora eu lembrei. Um dos teólogos que eu já vi várias vezes aí debatendo, falando algo aí no YouTube, é aquele Saião, usa um bigodinho e tal. Então, ele mesmo e outros aí já declararam várias vezes na Bíblia. Aliás, na Bíblia não, no YouTube, que a Bíblia tem vários contextos que são fora da realidade. Por quê? Porque o Romano, que eu já não vou repetir isso mais, foi lá e escreveu do jeito dele, adaptando para ele. Mas o senhor Josafá, que com certeza deve ter mais diploma do que o Saião, deve ter estudado mais que ele e os outros, né, teólogos que tem aí no nosso país, para ele se convencer de que pode vir aqui no YouTube querer dar aula de Bíblia, dar aula disso, daquilo outro. Quando ele não consegue ter paz com as pessoas. Inclusive, a Bíblia diz que você tem que ter paz. Inclusive, a Bíblia diz que você precisa ter paz. Agora, o Cristo nos ensinou a perdoar o nosso inimigo. Deus, ele só tem um que nem é inimigo dele, né? Que são os anjos, os demônios que caíram do céu, se tornou inimigo deles. Esses aí não têm perdão e Deus não vai perdoar eles. Mas nós, que somos falhos e errantes, temos as nossas limitações, que não somos anjos, e nós não fomos, né? E não temos como afrontar Deus,
Ele preparou o caminho, Cristo Jesus. A ponte, Cristo Jesus, para que nós retornássemos a Ele. Mas o que eu quero dizer, hoje eu estava falando com uma pessoa e a pessoa falou para mim algumas coisas e eu falei para ela, olha só, Deus, ele não vai perdoar o diabo. O diabo já tem a sentença dele. Não tem perdão para o diabo. Se é que o diabo é inimigo de Deus, coisa que eu não creio que é. Tá? Aliás, o diabo não é nem inimigo nosso, é inimigo dele mesmo. Entendeu? Mas tem uma coisa na Bíblia que eu não entendo e eu falo, poxa, Deus não perdoa e não vai perdoar o diabo porque ele já deu a sentença do diabo. E o diabo, se ele tinha que ser inimigo, ele é óbvio, né? Vamos lá. O diabo está lá no céu e de repente ele tenta tomar o trono de Deus. Ele vai se tornar inimigo de Deus. E Deus não perdoou. O diabo não vai perdoar, porque a sentença dele já está pronta. Mas lá na Bíblia ele diz que nós temos que perdoar o nosso inimigo. E eu já disse isso aqui, vou repetir outras vezes. Se eu amo a pessoa que poderia ser chamada de meu inimigo, não é meu inimigo. Então isso aí é um equívoco que está na Bíblia. É um equívoco. Porque, veja bem, eu tenho que perdoar o meu inimigo. Eu tenho que perdoar aquele que me faz o mal. Ele é o meu inimigo? Não, ele é uma pessoa que praticou mal contra mim. Agora, meu inimigo é quando eu declaro uma sentença para aquela pessoa de que ela é meu inimigo de forma que mortal, cabal, acabou. Tudo que acontecer, essa pessoa, ela é minha inimiga e não tem jeito. Ela pode fazer 1 milhão de coisas que não tem jeito. Isso é um inimigo. E essa pessoa não existe. Então, se eu amo, se eu consigo amar... Agora, o perdoar, ele tem várias tangentes, várias variáveis. Por exemplo, eu perdoo a pessoa, mas não tenho contato com ela. Esqueci, perdoei, entreguei, deixei para lá. Eu perdoo a pessoa, mas tenho que ter contato com ela, se é um parente, se é uma pessoa próxima. Então a gente tem que ver o que é o perdão e o que é o inimigo. Eu prefiro entender que eu não devo julgar ninguém e eu não devo nem pensar, entendeu? Em não perdoar as pessoas. Ainda que as pessoas me façam mal, mas eu não posso simplesmente adquirir para mim e dizer que aquela pessoa ou que alguma pessoa é meu inimigo. Então, para mim, não existe pessoas que são minhas inimigas. Existem pessoas que me fazem mal e que eu preciso perdoar. Então, é onde eu digo. Essa palavra na Bíblia não tem base. Perdoar o seu inimigo. Se é teu inimigo, se a pessoa é teu inimigo, se você, para perdoar, você precisa ter, né, essa pessoa como uma pessoa de bem, então ela não é teu inimigo, cara. Agora, se você colocar na Bíblia lá para mim dizer que isso, olha só, a palavra realmente traduzida é perdoai aqueles que vos fazem mal. Aí eu concordo, como também está escrito. O Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje, perdoa os nossos devedores, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nos perdoa, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí sim. Então, é o que eu digo a você. Você vai pegar várias palavras na Bíblia que não tem nexo. E aí eu pergunto, Deus inspirou isso? O escritor, porque Josafá diz que Deus inspirou o escritor, o Espírito Santo inspirou o escritor para que o escritor escrevesse aquilo. E a Bíblia passa por não sei quantas pessoas e continua errada. Será que Deus está numa coisa dessa, numa situação dessa? Então, como eu disse aqui no começo, então você tem Saião, você tem Rodrigo, você tem um monte deles aí que são teólogos. Quando chega nessas questões, eles falam, mistério.
porque eles não conseguem explicar. E aí é onde eu fico aqui um pouco transtornado, porque me vê um cara que saiu da fralda ontem, com todo respeito, saiu da fralda ontem e pensa que já é o cara. E pensa que já pode sair dando banho em todo mundo, por quê? Porque ele veio com uma tática totalmente satânica para tirar pessoas, para ganhar membros para o canal dele, para a igreja que ele está montando, junto com outras pessoas que estão apoiando. Então, quer dizer, o cara esculacha a igreja. Lá no princípio, ele esculachou várias igrejas. Ah, que não precisa de igreja, que não sei o quê. Que não... Agora ele está indo atrás de igreja para juntar as ovelhas para o rebanho dele lá, para ele ficar lá dizendo que é o pastor. Então, cara, é o que eu falo. Ele não pode esquecer das coisas que ele faz. Ele tem que ser lembrado de uma coisa. Eu preciso fazer o quê? Exame de consciência. Techuvá, você precisa se arrepender. E para se arrepender tem que ter exame de consciência. Poxa, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Isso você não faz. Você só sabe vir aqui pro YouTube, falar mal de pregação, fazer tudo que você faz, que eu não vou ficar falando o que é. E aí você não gosta que ninguém fale nada com você. E isso tem um nome, Josafá: hipocrisia. Então tá dado o recado aí, um lembrete, não se esquece. Chama nós aí para falar da Bíblia. Chama nós aí para poder fazer um debate, ou sei lá o que você quiser aí. E outra coisa, responde as minhas perguntas. Por que você faz isso? É uma delas. Mas responde diante de Deus. Chega aí no YouTube e diz assim, ó: diante do Deus, o único e verdadeiro, Deus que entregou o Filho dele, se eu responder aqui com mentira, eu quero a punição de Deus sobre a minha cabeça. A pergunta que o Rodrigo fez foi essa: o porquê que eu faço tudo isso aqui contra a congregação no YouTube? E aí você responde a verdade. Mas antes fala essas palavras que eu falei. Eu me comprometo aqui no YouTube, diante do único Deus verdadeiro, o único Deus todo, o Criador, de que se eu mentir na minha resposta que o Rodrigo me fez a pergunta, que ele me puna imediatamente. Seja homem para isso. Eu tenho várias perguntas para você, mas você não vai querer que eu te pergunte aí no teu canal para as pessoas verem a verdade. Então eu digo a você, cara, enquanto você pode fazer o que você quiser. Eu já te falei, você pode crescer canal, fazer o que você quiser. Mas enquanto você não responder as verdades, as perguntas e dar as respostas verdadeiras que precisam dar diante de todo o povo, você sempre vai ser uma fraude. Vai ser fraude, não é uma pessoa firmada na rocha. Você é uma fraude. E se você quiser provar que não, oportunidade você tem. Você tem o seu canal, você pode falar, você pode me chamar no seu canal, não que eu vá aí, mas que eu entre aí no seu canal e você me respeite, coisa que você não respeita nenhum ser humano. Não respeita, não vem com conversa mole aqui não. É que eles ficam me acusando de você não respeita. Você não respeita a mim. E quer o respeito? É, mas eles não me respeitam. Bom, você também não respeita as pessoas. E aí, qual é o problema disso? Ué, é como se fosse você dá o que você recebe o que você dá. Entendeu? É assim. É múltiplo. Entendeu? Múltiplo não é recíproco. Entendeu? Você vai lá, entendeu? Vai receber a reciprocidade daquilo que você é recíproco com as pessoas, aquilo que você dá, o que você oferece. Entendeu? Então, se você oferece planta vento, como disse aí a irmã, você vai colher tempestade. Então, vamos, né, entrar num plano melhor, maior, para a glória de Deus, que é a paz, a comunhão e o amor. Você pode fazer isso?
Mas para fazer isso, você já sabe, você tem que começar com a verdade, respondendo as minhas perguntas. Tá aí o desafio, tomara que você seja homem para me encarar no momento que você quiser, né? Estiver preparado. Mas vai se preparando aí. Tô te esperando, te aguardando. Pessoal, coloca aí, ó, hashtag desafio a Josafá. Vira homem. Coloca aí. Vai ver se ele se mexe, se coça, sei lá. Porque o cara tá, ó, de asinha encolhidinha, igual o pintinho dentro do ovinho lá na casquinha, e tá lá daquele jeitinho. Não quer sair da casquinha do ovo. Mas vai ter que sair, filho. Porque a verdade você vai ter que encarar lá mais cedo ou mais tarde, entendeu? E aí, eu te falo, não brinca com a verdade para deixar passar tempo, porque quanto mais tempo se passar, mais tempo a coisa vai ficar pior. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.